E no nosso bate-papo de hoje do Web News Entrevista, a gente vai ter o prazer de receber aqui a professora Lucimar Amorim, que vai conversar com a gente sobre um assunto bem interessante, viu? É sobre a lei da atração e os benefícios aí desse universo que está à nossa volta e o que ele pode trazer para a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje, professora Lucimar. Quero saber de você, primeiramente, agradecer a sua presença aqui com a gente, mas eu quero saber de você, o que é essa lei da atração? Eu agradeço, tá? Esse convite, obrigado, viu? Eu vou participar aqui com muita honra. Bom, a lei da atração começou na minha vida há pouco tempo atrás, há uns 2 anos atrás só. A vida inteira eu vivi dentro do evangelho, do catolicismo, e de repente, numa situação que eu separei, fiquei quase 30 anos casada, e eu não entendia. E um dia eu perguntei para Deus, Deus, o que mais eu preciso saber? Aí quando eu abri o YouTube, eu ouvi o Marcos Trombetta falando sobre a lei da atração. E ali me interessei, aonde ele dizia que existia um segredo na nossa vida. Aí eu fui à procura desse segredo. E esse segredo era o nosso pensamento, ele vira realidade. Era isso. Aí eu comecei a perceber. Hoje, eu entendo que o nosso pensamento, sim, ele vira realidade. Passando por experiências, fui me adentrando mais nesse assunto, fui buscando os sites, comecei a ler vários livros e hoje eu pratico a lei da atração. Experiência própria, você acabou descobrindo, não meio por um acaso, obviamente, mas assim, foi uma coisa que surgiu na sua vida e você acabou se aprofundando, é isso? Sim, foi num momento de angústia mesmo da vida, né? Porque muitas vezes a gente não conhece, a gente tem que ter o nosso autoconhecimento. E a gente busca muito fora. E a lei da atração me ensinou a buscar dentro de mim. Se eu quiser alguma resposta para a minha vida, eu vou achar dentro de mim. Porque o meu externo, ele só mostra o que está o meu interno. Então, tudo que vem para a minha vida exteriormente é porque eu mentalizei sobre isso dentro de mim. Então, se eu pensar que eu estou doente, eu vou manifestar doença, porque é o que está dentro de mim. Assim, a tristeza, todos os bloqueios vêm dentro de nós. E quando nós achamos dentro de nós as respostas para tudo, você vê que você consegue mudar o seu exterior, que é o fora. Muitas vezes, nós nos pegamos olhando só para fora e esquecemos que nós somos extensão de Deus. O que seria essa extensão de Deus? Extensão de Deus seria assim, se você é filho de peixe, peixinho é. Se você é filho de Deus, Deusinho você é. Então, nós somos extensão de Deus. A lei da atração traz isso. O que eu penso, ele volta para mim. Eu só tenho 2 caminhos. Ou pensar coisas positivas ou coisas negativas. Então, o que eu aprendi com a lei da atração? O meu pensamento, sim, vira realidade. Independente se ele é bom ou ruim. O que eu estou alimentando? Então, quando a gente amanhece o dia de manhã, a gente pergunta, o que você está alimentando? Porque muitas vezes você está triste e você pode buscar dentro de você perguntas. Porque qualquer religião vai dizer da espiritualidade dentro de você. Quaisquer religião. Lucimar, justamente aí esse é o ponto que eu quero chegar agora. Você falou de Deus, falou de religião, e a gente precisa entender se há alguma ligação muito séria com alguma religião. A lei da atração está vinculada a algum tipo de crença, algum tipo de religião específico? Ela está vinculada à Bíblia traduzida de um jeito melhor, né? Ela está vinculada, sim, a Deus. Existe, ou você pode chamar de universo, o que você quiser chamar. Então, muitas pessoas que usam a lei da atração, ela fala muito do universo, mas o universo é o próprio Deus. Ela é uma energia quântica, entende? Então, o que ela está ligada? À interpretação da Bíblia de um jeito diferente, de um jeito, assim, como eu fiquei muito tempo no catolicismo e fiquei também 16 anos no Evangelho, e depois, hoje, eu estou na lei da atração, eu sei que é o mesmo Deus, mas é de formas diferentes. É caminhos diferentes que levam ao mesmo local, entende? Então, isso é importante a gente deixar claro para que as pessoas consigam até diferenciar. Não precisa obrigatoriamente seguir uma religião. Ela precisa realmente crer em alguma coisa superior, né? Um Deus, a natureza, uma energia, como você bem colocou.
para que isso dê certo, né? E aí, você falou para a gente, muito en passant, como é que você descobriu, que foi realmente por uma necessidade sua e tal, e você citou alguns autores, algumas pessoas que falam da lei da atração. Quem são essas pessoas aí que te inspiraram a conhecer mais profundamente a lei da atração? Ok. O Marcos Trombetta, ele fala que ele descobriu a lei da atração porque ele vivia... sabe aquelas pessoas que ficam em Minas descobrindo ouro, essa coisa? E ele tinha aquela coisa dentro dele que ele falou, nossa, eu ouvi ele dizendo que os pensamentos dele mudou e externamente a vida dele mudou. Então, a primeira pessoa que eu segui foi Marcos Trombetta, onde ele frisa sobre a riqueza, ele frisa sobre a saúde, ele frisa sobre essas situações, porque antes, quando ele vivia lá buscando, ele era um professor, hoje ele é um professor, antes ele vivia nas minas, num lugar escuro, onde ele trabalhava. Hoje não, ele é um homem bem-sucedido. Então, primeiro eu segui ele. Aí depois eu busquei mais e fui ver Abraham Hicks. Abraham Hicks é uma energia, é chamada de energia, não é espiritismo, não é nada de religião. Esther Hicks, a Esther Hicks, ela, como que eu posso dizer? Ela incorpora essa energia. E você faz perguntas para Esther Hicks e a energia que ela apelidou de Abraham Hicks, que é um grupo de seres mais evoluídos que a gente, ela fala muito que nós estamos na terceira dimensão e lá é da quinta dimensão em diante. Então, esses seres dão respostas para ela. Então, ela chama de seres iluminados. São luzes, não é espiritismo. Ela chama de energia. Né? Eu também dei dando uma estudada, e essa questão da física quântica e de outras dimensões está muito ligada também à questão dessa lei da atração. Até porque a gente tem um grande best-seller que virou filme também, que chama O Segredo, que conta bastante aí dessa linha tênue, né? Daquilo que a gente pensa, aquilo que a gente projeta e aquilo que se realiza na nossa vida. É possível a gente acreditar que tudo que a gente pensa se realiza, tanto para o bem quanto para o mal? Por exemplo, se alguém está, por exemplo, pensando em coisas negativas, eu tô mal, eu tô sem grana, eu tô precisando de coisas, enfim, ele fica naquela energia ruim, aquela vibração baixa. Isso vai atrair para ele também coisas ruins? Vai atrair depressão e vai atrair, por exemplo, tem uma linha que você pode seguir que se fala das energias elevadas. Então, quando você está depressivo, as pessoas gostam quando a gente está depressivo, porque você está quietinho, você não está falando nada. Se você tiver um ataque de raiva, você subiu, né? Você está com raiva, você está mais forte. Até você subir para a alegria, para a felicidade. Não tem como você sair da depressão e pular, dar um salto quântico e pular para a alegria. Não dá, mas você pode subir degraus. Então, o que ocorre? A lei da atração ela é muito boa pelo seguinte, você pode fazer o teste. Né? Eu posso falar 1000 coisas para você e você pode falar, será? Quando a gente tem dúvidas, a gente pode fazer o teste. Então, quando acordar de manhã, o que eu faço quando eu acordo de manhã? Eu só penso em coisas positivas. Porque existe uma energia, todo mundo sabe disso. Você já percebeu? Quando você está feliz, vem mais coisas felizes para sua vida. Se você focar num problema, vem mais problemas. Isso quer dizer que quando você conhecer a lei da atração não vai acontecer coisas que você não quer? Não, porque a cada pensamento, nós só usamos 10% da nossa mente. Só 10%. E quando a gente começa na lei da atração, a gente começa a expandir a nossa consciência. E quando acontece essa expansão da consciência, vem os pensamentos que você pode alimentar. Você alimenta teu pensamento no dia. Então, qual o teste que você pode fazer? Eu fiz o teste. Quando o Marcos Trombetta falou, quando o Abraham Hicks falou, e quando Neville Goddard falou, eu falei, eu fui o suficiente, falei, eu vou fazer o teste. Né? Eu estava muito triste, e eu comecei a elevar a minha vibração. E hoje, 2 anos depois, é difícil eu me encontrar num momento ruim da minha vida. Não que as coisas não aconteçam, acontece. Você tem problemas? Tem, mas eu não vou focar no problema, eu quero só a solução. Porque existe, a lei da atração fala muito de um pêndulo, né? Existe o alto e o baixo, existe o preto e o branco, existe o rico e o pobre, existem os 2 lados do pêndulo.
Entende? E aí, Lucimar, uma coisa que eu também até falei, só que você estava conversando, acho que você não acabou não ouvindo. Em relação a essa medição de hertz que o nosso corpo emite, né? Isso é cientificamente comprovado. A gente tem vibrações que o nosso corpo emite, que são mensuradas em hertz, e se você tem estudos aí que pessoas depressivas que estão com pensamento para baixo, digamos assim, elas estão vibrando numa vibração mais baixa e outras que estão com vibrações mais altas, isso tem tudo a ver também com essa lei da atração, né? Essa vibração em que a gente se encontra, não é isso? Sim, tem tudo a ver. É assim, isso que fala de Deus. Deus, muitas vezes a gente fala, nossa, Deus está dentro de nós. Sim, mas ele está com uma energia. Como é que ele vai saber o que eu estou fazendo de certo ou errado? Na lei da atração, ele explica que é a nossa vibração. Então, quando você está feliz, você vibra alto. Quando você está triste, você vibra numa energia mais densa, mais pesada. Isso não quer dizer que você está indo para o lado ruim, nada disso, mas não é bom para a pessoa. Então, você pode fazer teste, você começar a vibrar um pouco mais alto, pensando em coisas melhores. Tá certo. Agora vem a pergunta que não quer calar. Acho que toda a nossa audiência quer saber. Dicas de como botar isso em prática. O que você pode orientar para o pessoal aí que está assistindo a gente hoje, de como é que eles podem fazer um passo a passo aí para que possa essa lei da atração fazer parte da vida de cada uma delas? Assim, no começo, é você observar os seus pensamentos e você se auto-observar. No que você está alimentando mais? Você observar o que você está alimentando. Muitas vezes vai falar assim, é difícil essa mudança? Não é difícil, ela tem que ter um foco. Você vai ter que ter um foco, você se auto-observar. Que pensamentos você está tendo, que está alimentando, que você está nesse dia assim. Então, você pode fazer o teste. Quando amanhecer de manhã, é melhor de manhã. Porque quando você dorme, você abaixa a sua vibração, você fica numa vibração bem elevada quando você dorme. Então, o certo seria antes de dormir, não quando acordar de manhã. O melhor a fazer é antes de dormir. Por exemplo, por que as pessoas elas vão dormir e fica com aquele problema na cabeça e amanhece pior? Porque ela alimentou aquele último pensamento. Então, o que eu vou ensinar para você hoje, bem simples, é assim. Você quer algo legal. Eu vou dar até um exemplo. Quando você vai passear, quando você vai para uma praia, quando você vai dormir anteriormente, na noite anterior, você imagina já aquela coisa gostosa. E é difícil, quando a gente vai viajar, ficar triste. Porque antes de dormir, você alimentou um pensamento bem gostoso, que você ia estar viajando no dia seguinte, que você ia pegar um carro, um avião, um ônibus, um trem, e você alimentou. Quando acordou de manhã, você estava numa energia bem elevada. Bem assim, a tristeza. Quando você está à noite, você tem contas para pagar. Aí você dorme, nem consegue dormir. Quando está com a energia bem densa, você muitas vezes não consegue dormir. E você alimenta aquele pensamento de como vai arrumar o dinheiro para pagar aquela conta. E aí você vai alimentar o quê? O problema, não a solução. Como você deveria fazer isso? Ao dormir, poderia imaginar, porque tudo é imaginação. Você pode imaginar o que você quiser. E sua imaginação, ela vira realidade, que são seus pensamentos. Você pode imaginar que suas contas já estão pagas. É difícil? Seria difícil, eu falasse, seria difícil. Um pensamento é você focar. Olha, eu estou com um monte de conta, mas vá dormir imaginando que elas estão pagas. De um jeito que eu não sei te explicar, quanticamente, de um jeito ela vai ser paga. Se você vibrar que elas já estão pagas. Mas se de repente você vibra muita conta, vem mais ainda. Vem mais dívida para você. É assim que funciona a lei da atração. O que você pensa, volta para você em realidade. Lucimar, então a dica é você não fortalecer o problema, mas sim a solução. Então, Sim. Outro exemplo aqui, a pessoa está precisando de um emprego, quer realmente trabalhar muito, ela vai focar, na verdade, não no que ela vai ganhar, ou de repente em outros detalhes, mas sim se imaginar trabalhando, né? Se imaginar pegando a condução, indo até o local, sentando na sua mesa, executando seu trabalho e voltando feliz, né? Ter essa felicidade de imaginar as coisas. Como você usou o exemplo da conta, achei bastante elucidativo. Você não pensar na conta, mas sim que ela está paga, né? Pensar que amanhã ela vai estar paga e aí isso aí vai gerar essa energia que vai facilitar as coisas, digamos assim, não é isso? Sim, é que o ser humano,
ele está muito apegado à negatividade, desde que a gente nasce. O pai fala, cuidado com isso, a mãe fala, cuidado com aquilo. Então, nós temos crença limitante. O que é essa crença limitante? Crença limitante é aquele pensamento que você alimenta todos os dias. E não é fácil virar essa crença limitante. Ah, eu não consigo trabalho, ou então você é burro, você é analfabeto, você é idiota. Essas crenças limitantes barra a pessoa. Ela fica até triste. Mas se ela começar a colocar na cabecinha dela que ela pode, que tudo ela faz, você pode ver, qualquer religião vai falar isso. Alimenta esse pensamento que você pode. E o ser humano, ele não consegue imaginar melhor. Ele imagina ainda pouco. Se você tem que se imaginar como Deus mesmo. Você não é filho de Deus? Qual é a diferença? Se nós somos filhos de Deus, é assim que toda religião fala. Nem estou pregando religião, mas todo mundo fala, se você é filho de Deus, Deusinho você é. Se você é Deusinho, pensa coisas grandes. Porque ao invés de pensar que um carro zero vai chegar na tua porta, você só pensa na conta que vai chegar. Ai, vai bater no portão um motoboy e me entregar uma conta. Poxa, alimenta pensamentos bons. É só isso, começa de pouquinho. Você não vai virar a chave de uma hora para outra, mas se você não começar, você nunca vai conseguir, mas você tem que dar o início. E eu digo que rapidamente você vai ver a resposta. Especialistas falam que é a reprogramação neurolinguística, né? Ela é uma reprogramação, ela vai devagar, ela vai aos poucos, até porque você precisa de treinamento para isso acontecer. Então, é bacana que a gente realmente comece, né? Dê um pontapé inicial. Se a gente for ver esse vídeo e achar que não vai dar certo, já é um pensamento negativo, não é isso? Sim, é bem por aí, Marcos. É bem por aí, Marcos. Se a gente pensar, do que eu estou falando, alguém pode estar assim, será que isso dá certo? Faça o teste. É tão simples. Qual é o teste? Pensamentos positivos. O que você quer da sua vida? Primeira coisa, saiba o que você quer. Muitas pessoas não sabem nem o que quer. Primeira coisa, pergunta para você, o que você quer da sua vida? Eu quero isso, isso e isso. Vai falar dentro de você. Aí você foca. Você quer ser o quê? Trabalhar numa multinacional? Já se imagine lá. Trabalhar de corretor de imóveis? Já vai pensando. Quer ser professor? Como a gente já se imagina numa sala de aula dando aula. E vai alimentando esse pensamento. E aí eu te digo, se você fizer seu teste, você vai ver que existe, você vai ter o resultado com você mesmo, não vai ser eu que vou falar. Você vai fazer o próprio teste. Entende? Muito bem, Lucimar, obrigado. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu acho que deu para a gente discutir um pouquinho aí e colocar à tona, né, esse assunto tão importante no começo de ano. Nós estamos aqui em pleno janeiro de 2022 e temos o ano inteiro aí pela frente para conquistar muitas coisas boas. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Para quem quiser seguir a Lucimar aí, o @ dela aqui no Instagram é @LucimarAmorim67. Anota aí, @LucimarAmorim67. Siga ela lá no Instagram, pode mandar direct, que ela responde todo mundo. E, claro, né, é legal trocar essa ideia, é legal falar um pouquinho desses assuntos. Lucimar, sua mensagem aí, meu desejo de feliz ano novo para você, que esse ano de 2022 seja maravilhoso, cheio de boas energias também. Obrigado, e eu desejo desse feliz ano novo que você mude a chave. Já entra em 2022 com pensamentos positivos. Isso não machuca ninguém. Pensamento positivo é a coisa melhor do mundo. Obrigado por me chamar. Obrigado, estou honrada aqui na tua rádio, tá bom? Obrigado, valeu. Esse vídeo vai passar tanto na nossa Real TV quanto no noticiaslocal.net e também o áudio aí pela Rádio Mais Online. Obrigado, Lucimar. Muito obrigado. Obrigado a você, Marcos. Muito obrigado. E a gente continua por aqui na nossa programação do Web News Entrevista com muito mais notícias para você do Brasil, do mundo e da nossa região. Daqui a pouco a gente volta.